Vou estar passando aqui um vídeo tentando explicar os conceitos básicos do software que a gente vai utilizar, que é o Adams, e também para a gente poder criar uma certa familiaridade e ficar um pouco mais fácil para vocês começarem a fazer os primeiros mecanismos que a gente vai trabalhar na matéria. Bom, abrindo o aplicativo, a gente tem essa interface aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é escolher começar um novo modelo do zero ou um modelo existente, né? Para a questão de teste aqui, a gente vai fazer um modelo do zero, vai dar um nome para ele, né? Aqui é qual a configuração da gravidade, se ela vai estar no eixo Y, X ou vai ficar desligada. Isso aqui a gente pode até configurar depois. As unidades, né? A gente quase sempre vai trabalhar no MMKS, porque os mecanismos que a gente usa na matéria tendem a ser menores, né? Então fica mais fácil colocar o input em milímetros. E depois que tiver configurado, a gente começa. Bom, a primeira configuração que eu gosto de fazer aqui é pegar e jogar a interface para o modelo clássico, que é onde a gente tem mais vídeos, exemplos de pessoas ensinando na internet como fazer algum tipo de mecanismo, alguma coisa diferente. Então, eu acho que é positivo a gente criar familiaridade com esse tipo de interface, mas isso é uma questão de opção. É, a respeito dessas configurações mais básicas de início, a gente pode vir aqui e configurar o grid de trabalho. A gente consegue aumentar o tamanho dele para 1000 milímetros, por exemplo. E também o espaçamento entre os pontos, né? Isso vai depender da dimensão de cada mecanismo aí que a gente for estar trabalhando. Como vocês podem ver, altera, né, já a- o visual aqui, é o número de pontos. O Adams ele tem um limite de pontos, eu não lembro ao certo, mas quando ultrapassar esse limite, provavelmente ele vai criar um alerta, né? E a gente tem alguns atalhos de teclado que vai ajudar a gente a ter mais agilidade na hora de mexer. Por exemplo, a gente aperta Z no teclado, a gente acessa o zoom aqui. O T a gente consegue transladar nos planos aqui do Adams, né? A gente consegue selecionar algum mecanismo, alguma coisa assim. Se a gente apertar R, a gente rotaciona o plano, né? E com o botão direito a gente consegue selecionar qual plano a gente quer trabalhar. Beleza. É, mais configurações. Aqui a gente tem algumas configurações gerais, né? Mas vamos para o que interessa, que é a Main Toolbox. Bom, aqui está basicamente as gavetas de todos os elementos que a gente vai usar para criar os nossos mecanismos, né? Esse aqui é o mouse de selecionar, que é o basicão que a gente vai estar usando aí para ver as informações gerais. Aqui a gente tem os elementos que a gente vai criar para ser a base do nosso modelo. Os principais aqui são os links, né? As caixas e os cilindros, mas tem diversos outros, isso aí vocês podem mexer e descobrir por si só. Mas o link, por exemplo, é o que a gente mais vai usar. Aqui a gente define as dimensões dele. Se a gente não deixar essas caixas marcadas, a gente vai conseguir criar a dimensão na hora, tipo no olho, assim, sabe? Mexendo no mouse. Se a gente marcar as caixas, ele já vai vir com essas dimensões fixas, né? Tanto de profundidade, altura e etc. Aqui a gente escolhe se a gente vai adicionar ele como um novo elemento, se a gente vai adicionar ele a outro elemento, ou se ele vai fazer parte do ground. Por exemplo, coloquei um ground aqui, eu vou adicionar esse elemento, né? E aí a gente vem aqui e seleciona ele. Vocês podem ver que ele vai estar debaixo do guarda-chuva, vamos dizer assim, do ground, né? O link 1. Se a gente vier aqui e selecionar o new part e criar outro elemento, e quando a gente vier com o botão direito para pesquisar esse elemento, ele vai estar como independente, que é o parte 2, né? Bom, vamos deletar esses elementos aqui e vamos seguir com as explicações do Main Toolbox. Aqui são as configurações de medidas, aqui é o undo e o redo, que seria como se fosse o Ctrl Z, né? Aqui são as juntas, que é a segunda caixa mais importante do software. Essa junta revoluta, ela funciona como se fosse uma dobradiça, por exemplo, né? A gente pode criar uma união entre dois elementos. Você pode adicionar uma junta revoluta para acontecer uma revolução entre esses dois elementos. Você pode travar dois elementos, que seria esse cadeadinho aqui. Pode ser uma junta translacional, que aí os elementos vão transladar.
dentre diversos outros, né? Aqui a gente tem as engrenagens, por exemplo, que adicionam uma relação de transmissão entre dois elementos, pode ser dois cilindros, e assim por diante. Bom, vamos começar então, fazendo um exemplo bem básico aqui. Eu vou fazer um pêndulo físico, e vamos tirar essas dimensões para ficar mais fácil. Eu vou criar um elemento aleatório. Como vocês podem ver, aqui no meio a gente tem esse vetor vermelho que seria a gravidade. Aqui a gente pode clicar selecionar ela com o botão esquerdo, depois com o botão direito. A gente vem em Modify, a gente consegue selecionar várias propriedades, inclusive a magnitude da gravidade, né? E é basicamente um vetor de força, né? Você pode alterar ele aqui da forma que você quiser. Bom, continuando o nosso mecanismo, a criação do pêndulo físico, primeiramente a gente criou o link, que seria o corpo geral do pêndulo, né? Lembrando que isso poderia ser qualquer outra forma, já que um pêndulo físico não depende do formato do corpo girante. Então a gente poderia criar um cilindro ou uma esfera que seja, independente. Bom, eu já acabei adiantando as coisas aqui, mas o próximo passo seria criar uma junta para fazer esse elemento rotacionar, de alguma forma, né? E como a gente viu anteriormente, esse elemento é a junta revoluta. E aqui nessa primeira caixa, a gente tem três formas de inserir essa junta no nosso mecanismo, que seria basicamente o location seria inserir com um clique, né? Ele já vai dar essa sombra circular aqui para a gente inserir em diversos pontos. Two body, one lock, a gente selecionaria dois elementos diferentes e posteriormente a gente selecionaria o lugar. Por exemplo, eu vou selecionar o ground e o link que nós criamos, e aí depois eu posso selecionar o lugar que essa junta revoluta vai ficar, né? Eu poderia fazer tanto por location quanto por esse mecanismo aqui. Vamos fazer por esse aqui mesmo, que já está configurado. E essa outra maneira aqui, como o nome já diz, né, a gente seleciona dois elementos, depois duas localizações. Tá. Então, essa junta, ela tá ligando o link com o ground, né, que seria o fundo assim que a gente está trabalhando. E a partir disso, o que a gente tem de input aqui? A gente só tem a gravidade, né, que está puxando esse mecanismo para baixo. Então vamos fazer um teste. Ah, eu esqueci de falar, mas essa calculadora aqui é onde a gente vai conseguir fazer as simulações, né? Aqui a gente consegue selecionar o tempo da simulação e quantos passos. Aqui quanto maior o tempo de simulação e que quantos passos, se a gente aumentar o número de passos, a simulação ela vai ficar mais precisa e mais demorada. E logicamente, se a gente diminuir, vai ficar mais rápida e mais imprecisa, né? Como a gente pode ver, ó, foi bem rápido e se eu colocar aqui, por exemplo, 200 passos, o mecanismo vai se mover de forma mais fluida, né? Bom, então para medir né, uma grandeza, por exemplo, a gente vai vir na junta, né? Vai selecionar essa junta, vai em Measure e aqui a gente consegue selecionar diversas grandezas, né? Por exemplo, força, torque, que está sendo aplicado na junta, que é onde a gente está fazendo a medição, deslocamento, rotação relativa, né? Velocidade, aceleração. Vamos pegar aqui, por exemplo, como é um pêndulo, vamos pegar a velocidade angular, né? Relativa por quê? Relativa ao ground, né? Que foi um elemento que a gente anexou à junta. Então vamos dar nome aqui, né? Velocidade angular. Vamos selecionar o eixo, né? Vamos colocar aqui, né? O eixo Z, que é o eixo paralelo aqui perpendicular ao plano, né? Desculpa. A gente vai dar um apply. Aliás, se a gente der um apply, ele já vai gerar essa medição. Se a gente apertar apply e depois apertar OK, ele vai criar duas medidas. Então, ou aperta apply e cancel, ou só aperta OK.
criado já. E já tem os dados aqui, porque a gente já rodou a simulação, né? É, como eu disse anteriormente, se a gente colocar poucos dados, poucos passos, ele vai ter menos dados e a curva vai ficar mais quadrada, né? Conforme a gente aumenta o número de passos, ela vai convergindo, né, para uma senoide, como deve ser. Vamos pegar mais uma grandeza para a gente poder trabalhar dentro do gráfico. Vamos selecionar aqui o deslocamento, né? Aqui, angular, deslocamento no mesmo eixo. Vamos dar só um OK. Beleza. Obviamente, né, a curva do deslocamento ela é uma senoide também, só que ela é diferente da curva de velocidade angular, né? Porque elas oscilam de forma diferente. O que nós fazemos agora? A gente vai apertar F8 no teclado e ele vai abrir o processador de dados aqui. Bom, e aqui no processador de dados, nós temos as medidas que a gente tirou anteriormente. Aqui tem três, porque eu criei essa velocidade angular errada aqui. Então, depois eu criei ela de novo aí com vocês. E esses dois dados aqui estão certos. A gente seleciona a medida e vem aqui em adicionar na curva, né? A gente selecionou a velocidade angular e a gente pode adicionar os mesmos dados no mesmo gráfico, né? Para a gente poder comparar como que as curvas se comportam e tudo. É, na velocidade máxima, qual seria a posição, né? Como a gente pode ver aqui, a relação entre as duas grandezas é exatamente aquilo que a gente espera, né? E a gente também consegue pegar, né, uma medida e vir aqui em dado e colocar ela em função de outra medida. A gente pode pegar o eixo independente e colocar, por exemplo, a velocidade angular em função do deslocamento, né? E aí ele vai, em vez de mostrar aqui em função do tempo, ele vai colocar em função do deslocamento. E para finalizar, uma parte bem importante é como a gente vai salvar, né, esse arquivo para poder reutilizar ele depois. É a forma mais versátil assim, de a gente fazer isso é salvar ele como um ponto .bin, que seria um arquivo executável. Dessa forma a gente consegue abrir ele de forma que ele já vai estar no estado que ele foi deixado da última vez. Então, as medições vão ser as mesmas e os plots também vão ser iguais. A gente vai vir aqui em File, é, Save as Database. Aqui ele já está salvando o ponto .bin, né? Mas, enfim, tem diversas formas de salvar aqui. E sempre que vocês forem salvar, já salva como ponto .bin, que aí não vai ter problema, porque às vezes você pode fazer um mecanismo, ele está funcionando, aí você salva ele de outra forma, que o Adams geralmente gera, né? E quando a pessoa abrir em outro computador, pelo fato dele estar em outro formato, não vai conseguir rodar, ou se ele rodar, esses dados não vão estar disponíveis aqui para a gente analisar. Então, eu quero que vocês salvem ele como ponto .bin e para que as medições já venham de forma correta, né? E os plots também.